Olá pessoal, tudo bem? Daremos início à aula de hoje estudando o modelo atômico de Bohr. Você se recorda quais são os modelos, quais foram os modelos anteriores por nós estudados? Pela sequência foi o modelo atômico de Dalton, a seguir Thomson e por último o modelo de Rutherford. Estudaremos hoje o modelo de Bohr, modelo atômico de Niels Bohr, ok? Bem, vejamos. Qual o problema apresentado no modelo anterior descrito por Rutherford? Se você observar ao seu lado esquerdo, nós temos a representação de um átomo, onde nós temos no centro um núcleo. E aqui você tem elétron girando ao redor do núcleo, que apresenta a carga positiva. Bem, se o elétron é uma partícula negativa e no núcleo temos partículas positivas, nada mais do que esperarmos uma atração entre essas partículas. Se você observar o texto à sua direita e ler ele com calma, você verificará que o elétron, por ser uma partícula negativa, ele deveria sentir uma atração pelo núcleo positivo e, portanto, começaria a descrever um movimento em espiral em relação ao núcleo até o momento em que ele colidiria com o núcleo. Porém, de acordo com a física, toda partícula elétrica, ao ser submetida a uma aceleração, ela deveria emitir uma onda eletromagnética, por exemplo, uma luz. E esse fenômeno ele não é observado. Bem, Niels Bohr, a partir disso, apresenta um novo conceito, o conceito de quantização de energia do elétron. Vamos analisar um pouco essa palavra. Quantização de energia do elétron, ou seja, o elétron possui uma certa quantidade de energia que faz com que ele consiga escapar dessa atração que ele sente pelo núcleo. Bem, surge agora uma pergunta interessante. Se o elétron apresenta uma certa quantidade de energia e ele guarda uma distância do núcleo, o que acontece com esse elétron se eu forneço mais energia para ele? Vejamos então nesse esquema a seguir. Você tem aqui um desenho que ilustra vários livros de química. Representação de um modelo de Bohr. Observe ali no núcleo, você tem um conjunto de cargas positivas e os nêutrons, e aquelas pequenas esferas amarelas representando os elétrons. Perceba que nós temos elétrons a uma certa distância do núcleo, alguns elétrons um pouco mais distantes e elétrons ainda mais afastados. Isso significa que, de acordo com a quantidade de energia que o elétron tem, ele guarda uma determinada distância em relação ao núcleo do elemento. Vejamos agora o que ocorre se um determinado elétron ganhar uma energia. Bem, observe no desenho central que nós temos aqui uma esfera representando um núcleo atômico. Percebamos que, se temos que os elétrons apresentam diferentes quantidades de energia, imagine um elétron estando a uma determinada distância do núcleo, ou seja, ocupando um primeiro nível de energia, o que chamaremos também de uma primeira camada eletrônica. Se esse elétron tem uma energia e eu forneço uma energia adicional a ele, eu não sei para onde ele vai. Pode ser que ele vai para um segundo nível de energia, ou talvez, se eu fornecer ainda mais energia, ele pode ir para um terceiro nível de energia. Bem, não nos esqueçamos de um aspecto. Se eu forneci energia para o elétron e ele se afastou do núcleo, como o núcleo é positivo, o que o núcleo fará? Irá atrair o elétron de volta à sua região de origem. Porém, se no processo de ganho de energia ele se afasta, ao retornar ele tem que emitir esse excesso de energia. Muitas vezes, esse excesso de energia liberado pela volta do elétron à sua região de origem é acompanhado da emissão de uma luz, de uma onda eletromagnética que pode cair no comprimento de onda da luz visível, ou seja, essa volta do elétron pode fazer com que você consiga enxergar a energia emitida por ele. Veja, será que todos esses fenômenos luminosos aí na sua tela têm relação com o modelo atômico de Bohr? Sim. Observe nos fogos de artifício. Nós temos ali, dentro dos fogos de artifício, pólvora, e contendo também ali determinadas substâncias químicas. Essas substâncias, quando eu explodo a pólvora, eu transfiro energia, calor da explosão, para alguns elementos químicos. O que essa energia faz com os elétrons desses átomos?
Esses elétrons são excitados, ou seja, eles vão para um nível de mais energia. Não sei se ele vai para o segundo, ou terceiro, ou quarto nível de energia. O que nós sabemos é que o elétron irá voltar, porque o núcleo irá atraí-lo. Nessa volta, ele acaba emitindo luz, que, repito, pode cair no comprimento de onda da luz visível ou não. O mesmo ocorre aqui também com interruptores de tomadas, aquelas estrelinhas que colocamos no quarto de crianças e também com os ponteiros e mostradores de relógios. Pessoal, Niels Bohr, através de cálculos matemáticos complexos, que não iremos estudar aqui, acaba demonstrando que, ao redor do núcleo, os elétrons estão distribuídos na eletrosfera em 7 regiões distintas. Cada região, o elétron está apresentando uma determinada quantidade de energia, um determinado nível de energia. Talvez você se recorde que esses níveis de energia são também chamados de camadas eletrônicas. Então, veja, se um elétron está numa certa camada, a uma certa distância do núcleo, se ele ganhar mais energia, ele pode se afastar, não sabemos para onde, porém, o núcleo puxará ele de volta. Nessa volta, ele deverá emitir uma energia que pode ser visível ou não. Através de cálculos matemáticos, Niels Bohr demonstra que existem 7 níveis de energia, ou seja, os elétrons podem ocupar 7 regiões distintas nas eletrosferas. Essas regiões, níveis de energia, foram também chamadas de camadas eletrônicas, batizadas de K, L, M, N, O, P e Q. Bem, você se recorda da quantidade de elétrons que cada uma dessas camadas eletrônicas comporta? Vejamos. Temos aqui o núcleo de um átomo, aqui a sua eletrosfera, aqui os 7 níveis de energia, as 7 camadas, e aqui o número de elétrons máximo que comporta cada camada. A K, 2 elétrons, a L no máximo 8, a terceira camada no máximo 18, a quarta camada no máximo 32, a O 32, a P 18 e a Q 8 elétrons. Perfeito? Bem, se você olhar essa imagem, ela nitidamente nos demonstra o quê? Temos ali a chama de um bico de Bunsen, ou seja, estou queimando aqui um gás, e ele está emitindo uma chama inicialmente azul. Parece que eu estou colocando na chama uma substância chamada cloreto de lítio. Aqui estou colocando na chama cloreto de sódio. No outro, cloreto de potássio, cloreto de rubídio, de césio, cloreto de cálcio, enfim, vários sais. Agora cabe uma pergunta. Você acha que é o cloro responsável pela emissão dessas diferentes cores? Penso que não. Se fosse o cloro o elemento responsável pela emissão das cores, a cor seria sempre a mesma. Isso significa que deve ser o outro elemento associado, ligado ao cloro, o elemento responsável pela emissão de luz. Se analisarmos numa tabela periódica o elemento químico lítio, ele tem apenas 3 elétrons, ou seja, ele tem poucas camadas eletrônicas. Se analisarmos, por exemplo, o sódio, que já apresenta 11 elétrons, ele deve ter uma quantidade diferente de camadas eletrônicas. O elemento potássio, que guarda 19 elétrons, ele apresenta ainda mais camadas eletrônicas, para ser exato, 4 camadas eletrônicas. Então, observe, se esses elementos apresentam uma quantidade de camadas eletrônicas diferentes, significa que os elétrons estão em regiões diferentes. Ao dar energia da chama, eles irão para regiões diferentes. Ao núcleo, ao puxá-los de volta à região de origem, eles emitirão energias diferentes. Portanto, cores também diferentes. Pessoal, é necessário que nós agora aprofundemos um pouco o modelo de Bohr. Houve um cientista chamado Arnold Sommerfeld que fez uma importante contribuição ao modelo atômico de Bohr. Sommerfeld acabou por descobrir que dentro das camadas eletrônicas, dos níveis de energia, os elétrons estão ainda em regiões diferentes. Ou seja, é como se eu pegasse uma camada eletrônica e dividisse ela em subcamadas. Ou seja, é como se eu pegasse uma região onde os elétrons estão, em um nível de energia, e dividisse essa região em outras regiões, chamadas subníveis. Portanto, Sommerfeld aperfeiçoou o modelo de Bohr, descobrindo que dentro de cada nível de energia, os elétrons estão distribuídos em regiões distintas. Ou seja, dentro de camada eletrônica,
Os elétrons estão organizados ainda em subcamadas, os subníveis. Pessoal, é extremamente importante você observar agora esse quadro. Niels Bohr demonstra que existem 7 níveis de energia. E Sommerfeld demonstra a existência de 4 subníveis de energia, denominados de subníveis S, P, D e F. E o número máximo de elétrons em cada um desses subníveis é fornecido por essa tabela. No subnível S, comporta no máximo 2 elétrons, no P, 6, no D, 10 e no F, 14 elétrons. Perceba que esse é o número máximo. Ou seja, eu posso colocar no subnível S 1 ou 2 elétrons, no P posso colocar no máximo de 1 a 6, no D de 1 até 10 e no F de 1 até 14. Pessoal, talvez essa imagem aqui clareie um pouco isso que eu acabei de explicar. Temos aqui o núcleo. Se o elétron está numa primeira região, ele apresenta um determinado nível de energia. Se o elétron está em uma outra região, ele apresenta um segundo nível de energia. Lembre-se que na camada L, no nível de energia L, comportam 8 elétrons. Se nós formos fazer uma matemática bem simples, se no subnível S comportam 2 elétrons e no subnível P comportam 6 elétrons, 2 mais 6, 8. Você se recorda quantos elétrons cabem no subnível M? 18? Ok. Esses 18 elétrons estão distribuídos em 3 subníveis. 2 elétrons no subnível P, 6 no subnível, 2 no S, 6 no P e 10 no subnível D. Você se recorda qual é o número de elétrons que o nível de energia N comporta? 32. Veja, para acomodarmos esses 32 elétrons, são necessários a existência de 4 subníveis, em que no subnível S colocaríamos 2 elétrons, no subnível P, 6, no subnível D, 10 e no subnível F, 14 elétrons. Perfeito? Bem, se você observar bem esta imagem, ela é um pouco mais ampliada, mas ela irá guardar muito bem qual é o conceito de distribuição dos elétrons dentro dos níveis e subníveis de energia. Temos aqui novamente o núcleo de um átomo contendo os prótons e os nêutrons. Aqui as camadas eletrônicas, 7. Aqui os níveis de energia, as camadas, e os subníveis existentes dentro de cada um desses níveis de energia. Bem, porém, cabe agora uma pergunta. Qual seria a ordem de entrada dos elétrons dentro dessa eletrosfera? Talvez você imagine que os elétrons devam seguir uma sequência lógica. Ou seja, primeiro o elétron vem na primeira camada ocupando o primeiro subnível S. Depois ele vem para o 2S. Depois para o 2P. Depois para o 3S, 3P, para o 3D, para o 4S. O 4... Não é essa a forma. Não. Essa não é a forma de entrada dos elétrons dentro dos subníveis. Um cientista chamado Linus Pauling acabou por observar que a ordem de entrada dos elétrons dentro dos subníveis ela é um pouco confusa. Ela não é essa sequência tão previsível assim. O cientista Linus Pauling acaba por observar que, na verdade, os primeiros elétrons ocuparão de fato a primeira camada no subnível S. Os demais elétrons no subnível 2S. Depois no 2P, no 3S, no 3P, seguindo uma sequência lógica. Porém, os demais elétrons irão ocupar agora o subnível 4S. Depois eles retornam a entrarem no subnível 3D. Depois irão para o 4P, para o subnível 5S, o 4D, o 5P, o 6S, o 4F. Eu acho que você percebeu que isso é um pouco confuso. Ou seja, a ordem de distribuição não é esta daqui. Essa é a que nós imaginaríamos. A ordem correta de preenchimento dos elétrons ela é um pouco confusa. Segue o aumento da energia dos elétrons nos subníveis, que seria essa. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6F, 4... Isso é muito confuso. Porém, se você achou isso confuso, há uma maneira extremamente simples de você realizar a distribuição eletrônica.
basta você seguir essas setas. Este é o nosso diagrama de Linus-Pauling, ou seja, a ordem correta de distribuição dos elétrons é: primeiro eu vou no subnível S, aqui está. Depois eu deverei ir 2s e 2p, 2s e 2p. Depois, 3s, 3p, 4s, 3s, 3p, 4s. Depois do 4s, 3d, 4p, 5s, 3d, 4p, 5s. Depois, 4d, 5p, 6s, 4f. 4d, 5p, 6f. Observe que essa sequência de distribuição dos elétrons fica mais fácil se você seguir essas setas. Ou seja, este é o conhecido diagrama de Linus-Pauling. Portanto, sempre deveremos seguir essas setas, que irão nos fornecer a distribuição de elétrons na eletrosfera de qualquer átomo. Pessoal, acho que nada mais apropriado agora, no momento, de nós fazermos um teste. Se temos que seguir essas setas para distribuirmos os elétrons, peguemos então um átomo que é denominado enxofre e que apresenta 16 elétrons. Como que eu distribuiria esses 6 elétrons? Veja, seguindo o diagrama de Linus-Pauling. O primeiro subnível, o S, comporta 2 elétrons. Coloquei aqui dentro dele 2 elétrons. Em seguida, deveremos seguir para o subnível 2S, que comporta 2 elétrons. Aqui estão. Em seguida, vamos para a próxima seta, 2P, que comporta quantos elétrons mesmo? 6. Colocamos 6. Veja que já colocamos 10 elétrons. Terminando o subnível 2P, deveremos ir para o 3S. Ali colocamos 2 elétrons. Já foram 12, restam 4. Terminamos aqui o 3S, vamos para o subnível P. Lembre-se, no P cabe até 6 elétrons. Porém, como já temos 12, restam apenas 4 elétrons. Veja, portanto, que o átomo de enxofre ele apresenta apenas 3 camadas eletrônicas, 3 níveis de energia. Essa é a última camada eletrônica do átomo de enxofre, a terceira. Ela tem um nome extremamente importante, camada de valência. Perceba que na camada de valência do átomo de enxofre temos um total de 6 elétrons, 2 mais 4. Bom, se temos que seguir essas setas para termos a correta distribuição eletrônica, mais um exemplo. Átomo neutro de ferro. Quantos elétrons? 26. Primeira região que recebe os elétrons, um S. Colocamos 2. Depois 2S, mais 2. Seguindo a seta, 2P, 3S. Terminou? Segue a seta, 3P, 4S. Se você observou, já colocamos até o momento um total de 20 elétrons. Porém, depois do subnível 4S, a seta indica: temos que ir para o subnível D. Eu sei que nele comportam 10 elétrons. Porém, como já foram dispostos 20, restam para 26, 6. Portanto, colocamos aqui 6 elétrons no subnível 3D. Veja, portanto, que o átomo de ferro apresenta 4 camadas eletrônicas, 4 níveis de energia. O último nível energético é este, o quarto nível. Esta é a sua camada de valência. E perceba que nela existem 2 elétrons em sua camada de valência. Mais um exemplo, átomo de boro. Se você observar as sequências dessas setas, você terá essa distribuição eletrônica. Cabe agora uma pergunta. Átomo de bário tem 7 camadas eletrônicas? Não. Bastam 6 camadas para distribuir o seu total de 56 elétrons. Perceba que ele apresenta como camada de valência a 6ª camada. E nela apresentamos 2 elétrons. Ok? Entendeu que você está querendo me dizer que para obter a distribuição eletrônica dos átomos basta seguir a seta do diagrama de Linus-Pauling? Sim. Basta você ir preenchendo todos esses subníveis com o número de elétrons que cada um deles comporta. Bem, um momento interessante agora é como que nós fazemos a distribuição eletrônica de um cátion. Lembre-se, cátion é quando você tem um átomo neutro e você retira elétrons dele. Veja, fizemos há alguns instantes a distribuição eletrônica do átomo de ferro. Aqui está, seus 26 elétrons. Perceba que o átomo de ferro,
ele apresenta 4 camadas eletrônicas. Esta quarta camada é a que está mais distante do núcleo. Portanto, esses elétrons são aqueles que guardam menor atração pelo núcleo, ou seja, são os mais fáceis de serem removidos. Portanto, se nós quisermos remover elétrons de um átomo de ferro, deveremos remover aqueles que estão mais afastados do núcleo. Portanto, os da camada de valência. Perceba, por exemplo, a distribuição eletrônica agora do cátion bivalente ferro 2+. Temos aqui à esquerda todos os 26 elétrons do átomo de ferro. Perceba, os elétrons que estão mais frágeis em relação ao núcleo, os que estão mais fracamente atraídos, os da última camada. Portanto, se queremos tirar 2 elétrons do ferro, tiraremos esses 2 aqui. Perceba, portanto, que desaparece a última camada eletrônica. Agora, e se ao invés de eu arrancar 2 elétrons de um átomo de ferro, eu resolvesse arrancar 3 elétrons? Vejamos. Obteríamos aí um cátion ferro trivalente. Porém, o átomo de ferro, na sua última camada, não tem 3 elétrons, sem problemas. Tiraremos esses 2 elétrons da última camada, subiremos para o subnível 3D e removeremos um elétron daqui. Perceba que agora o cátion ferro 3+, perdeu os 2 elétrons de sua última camada e, ao invés de 3D6, torna agora 3D5. Pessoal, cabe um comentário. Se o átomo de ferro perdeu elétrons, será que um átomo não poderia ganhar esses elétrons? Sim. Então vejamos agora a distribuição eletrônica de um ânion. Temos aqui um caso de um átomo de enxofre, contendo um total de 16 elétrons. Como eu distribuo esses 16 elétrons? Seguindo as setas pelo diagrama de Linus-Pauling, o que nos dá essa configuração. Pessoal, observe. Eu gostaria de fornecer elétrons para esse átomo de enxofre aqui. Você percebeu que ele tem 3 camadas eletrônicas, porém, essa terceira camada, o subnível 3P, neste subnível, não cabe até um total de 6 elétrons, então eu posso acrescentar 2 elétrons aqui. Vejamos, portanto, como fica a distribuição eletrônica do ânion sulfeto. Aqui é a distribuição eletrônica do átomo, os 16 elétrons. Se ele ganhar 2 elétrons, vira um ânion bivalente, e os 2 elétrons que entrarão no subnível P, que estava incompleto. Agora, estando completo, esta camada apresenta 8 elétrons em sua camada mais externa. Pessoal, eu gostaria de comentar com vocês agora 2 exceções, mas ouça bem o que eu vou lhe dizer. Os grandes vestibulares no estado de São Paulo, FUVEST, UNESP, Unicamp, assim como o próprio Enem, não têm cobrado essas exceções. Subníveis terminando em D4 e subníveis terminando em D9. Pelo diagrama de Linus-Pauling, caso o último elétron do preenchimento ocupe subníveis D4 ou D9, promoveremos um elétron da camada de valência para o subnível D, ficando este agora como D5 ou D10. Pode ser que a leitura desse texto tenha ficado um pouco confusa. É melhor nós exemplificarmos. Veja, temos aqui um átomo neutro de cromo. Quantos elétrons? 24. Seguindo o diagrama de Linus-Pauling, o último elétron terminou em 3D4. Veja, de acordo com o texto, caso um átomo tenha elétrons ocupando o subnível D4, é o caso do cromo, o que faremos com ele? Promoveremos um elétron do subnível S para o subnível D. Cezinha, você está me dizendo que aqui vai ficar 4S1 e aqui 3D5? Perfeito. Esta é a distribuição correta do átomo de cromo, promovendo um elétron do S2 para o D4. Essa é uma exceção. Vamos ver uma outra. Veja, esse texto é o mesmo da página anterior. Observe aqui, átomo de cobre. Quantos elétrons? 39, 29. Pelo diagrama de Linus-Pauling, aqui estão os seus 29 elétrons. Porém, o último elétron a ser preenchido, o do chamado subnível mais energético, terminou em D9. De acordo com o texto, se termina também em D9,
promovemos um elétron do subnível S para o D. Portanto, essa acaba sendo a distribuição correta do átomo de cobre. Distribuindo um elétron do S para o D, teremos essa configuração como a correta. Pessoal, não fique preocupado, vai dar tudo certo. Basta você seguir as setas do diagrama de Linus Pauling. Isso é uma pergunta? A resposta é sim, é uma pergunta. E a resposta é sim. Siga as setas que tudo vai dar correto. Ok? Pessoal, a ideia principal da aula de hoje é você preencher o diagrama de Linus Pauling. Ok? Nos vemos na próxima aula. Até mais.